O que aconteceu foi que o empresário André Cury, né? Ele deu uma entrevista num podcast. Ele falou que o Arrascaeta estaria numa lista do Al Nassr de nomes. Então, ele levantou uma possibilidade de chegar a uma proposta. Isso é impressionante. Aí os coleguinhas aí na imprensa tratam isso como se fosse notícia, gente. Isso é um rumor. Isso, se fosse nos tempos do jornal, quando não tinha internet, era aquela famosa notinha de pé de página, né? É aquela coluna de pílulas, né? Coluna que vai assim, olha, rumores de que o Arrascaeta pode receber uma proposta, né? O clube saudita tem ele numa lista. Mas seria que não é manchete, é um pé de página. Tudo bem, ok. Se chegar a proposta... Pedro, a versão que circula mais confiável chegou uma proposta pro Pedro. Pro Flamengo chegou, não? Então não tem nada, gente. O empresário dele falou comigo. Ele falou que ele recebeu a proposta, levou pro Flamengo, o Flamengo não aceitou. Cerca de 25 milhões de euros. Foi o que ele me falou. Maurício Nassif, empresário do Pedro. Do clube para isso, do clube papel não tem. Não chegou. Chegou via empresário. O clube fez uma proposta ao Flamengo, eu pago tanto. Não chegou. Aí fica essa coisa, não, foi pelo empresário, aí o empresário do jogador vai levar para o Flamengo, isso aqui, então você não tem nada concreto, você tem aí o quê? Quem traz essa proposta? É o clube ou é o intermediário que tenta fazer um negócio? Então, essa é uma coisa muito embrionária, entendeu? Eu acho que tem que ser tratada como tal. Não que não deve ser citado, cite, mas a maneira que isso é tratado, sabe, é tratado como se fosse um negócio prestes a sair. Não é, por enquanto. Do Arrascaeta, não sei. Pode o Arrascaeta entrar numa lista amanhã? Pode, claro, ele é um bom jogador, ótimo jogador, ele pode ser contratado pelo Al Nassr, lá por quem, né, pode vir buscar. Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, peço que deixe o seu like e que se inscreva no canal. Galera, nós vamos trazer agora um react do programa Bate Bola, com o Mauro César Pereira, comentando um pouco sobre esse jogo do Flamengo, 2-0 em cima do Atlético Paranaense, classificado para a semifinal da Copa do Brasil, e falando também sobre os rumores de Arrascaeta e de Pedro, pessoal, indo para o futebol árabe. Link na descrição para o canal da Jovem Pan Esportes no YouTube. Vamos acompanhar e ver o que o Mauro César falou sobre todas essas situações e sobre os rumores de transferência no Mengão. Agora, Mauro, eu queria que você falasse do trabalho do Sampaoli, porque agora a gente já chega aí a 6 jogos do Flamengo invicto. O Flamengo tem 5 vitórias e 1 empate nos últimos 6 jogos. Assustou muito esse Flamengo depois da volta dos 10 dias da data FIFA, que foi aquele vexame, como você falou aqui, contra o Red Bull Bragantino, e uma atuação ruim contra o Santos. Depois, parece que esse Flamengo emplacou, mas ainda com algumas mais atuações fora de casa, principalmente. O que falar sobre esse trabalho do Sampaoli, que nesse momento já tem 68,1%. de aproveitamento. 23 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 48 gols marcados, o dobro de gols sofridos. 24 gols sofridos, o Flamengo do Sampaoli. Eu acho que é um trabalho, assim, um time em construção ainda, né? É um trabalho em andamento. Fora de casa, o desempenho realmente ele não é ainda o ideal. Eu acho que jogos como o de ontem tem alguns pontos que são positivos. Você pode observar que as chances do Atlético, basicamente, tirando aquela do Vitor Roque que o Davi Luiz travou... E a na trave também. Foram cruzamentos, né? Bola cruzadas e tal, a bola passando perto, e muitos chutes de média distância. E teve bola cruzando ali a área. Foram mais de cruzamentos, que eu acho que esse foi um ponto. Especialmente lá do Wesley, que eu acho que ele erra. Ele deveria ter protegido o Wesley. As jogadas em cima do lateral direito do Flamengo acontecem com muita facilidade, ele não é bom marcador, e o Atlético, obviamente, tirou proveito disso. Mas acho que assim, é um time de construção, tem um retrospecto que é muito bom, tem só essa derrota aí, acho que nos últimos, sei lá quantos jogos, 17 jogos, uma coisa assim, 18 jogos, já perdeu um só, que é essa derrota aí pro Bragantino, que foi ridícula. Só vou te passar a palavra, que a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan, pra ficar na rádio e no YouTube em 2 segundinhos. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, 50 mil pessoas com a gente no YouTube, uma baita audiência na rádio, muito obrigado, senta o dedo no like, hein? Pode continuar, Mauro. Então acho que assim, é um time em construção, acho que tem alguns aspectos importantes. Ontem, por exemplo, embora eu acho que é pouco o Flamengo jogar assim, tá? Já falei, jogou abaixo do que eu acho que deveria jogar. Por outro lado, assim, a defesa suportou bem. O Matheus Cunha não fez grandes defesas, ele não foi tão exigido. Quais foram as grandes defesas que ele fez? Do ponto de vista individual, acho que a volta do Davi Luiz é muito importante, né? A volta que eu falo, porque assim, ele voltou a jogar bem. Era um jogador que parecia até, que valeria a pena até rescindir o contrato, que vinha mal, né? Agora, desde a entrada dele no primeiro tempo no jogo do Fortaleza, que ele entrou no lugar do Léo Pereira machucado, ele tem sido quase que impecável. Ontem ele jogou novamente muito bem. Não só essa bola do Vitor Roque, que ele travou, mas praticamente todas as suas intervenções foram muito positivas, né? Então, acho que o Flamengo
de certa forma, o São Paulo recuperou um jogador, né? Recuperou um jogador. E o outro que está jogando muito bem é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta é inteiro, em forma, até o final do jogo, competindo, jogando. O Arrascaeta participou, tirando esse gol do Gabriel no final, os 6 gols seguidos tiveram participação dele. Ele deu passe para o Gabigol contra o Fortaleza, ele fez o segundo gol contra o Fortaleza, ele sofreu o pênalti contra o Atlético do Maracanã, deu o passe para o gol do Bruno Henrique, ele fez o gol contra o Palmeiras e ele ontem cabeceou a bola que o Eric mandou para dentro. E o lance polêmico foi o passe dele pro Gabigol. Pois é, também foi passe dele, o gol anulado. Então você tem aí, dos 7 últimos gols, os 6 anteriores a esse gol do Gabriel, tiveram alguma participação da Arrascaeta. Essa era uma preocupação grande com relação à Arrascaeta, né? Lembra? Se falou muito aqui. Está se arrastando? Sim. Será que vai voltar? Que tipo de contusão tem? Só jogou bem para valer na Copa do Mundo? Era uma preocupação, porque é o Corinthians perdendo o Renato Augusto para valer. Né? Mal da possibilidade do Alnassi, eu estava lendo o Alnassi, está interessado nele? Quer pagar? Quer comprar o resto? Não, a especulação o que aconteceu foi que o empresário André Cury, né? Ele deu uma entrevista num podcast. Ele falou que o Arrascaeta estaria numa lista do Al-Nassr de nomes. Então, ele levantou uma possibilidade de chegar a uma proposta. Isso é impressionante. Aí os coleguinhas aí na imprensa tratam isso como se fosse notícia, gente. Isso é um rumor. Isso, se fosse nos tempos do jornal, quando não tinha internet, era aquela famosa notinha de pé de página, né? É aquela coluna de pílulas, né? Colunista que fala assim, olha, rumores de que o Arrascaeta pode receber uma proposta, né? O Clube Saudita tem ele numa lista. Mas seria que não é manchete, é um pé de página. Tudo bem, ok, um bastidorzinho e tal, o cara é bem informado. Não estou nem dizendo que o André Cury está inventando. Que a fonte é o empresário. Sim, mas assim, e sendo um empresário, você tem que ter um certo cuidado, porque ele pode também ter interesse em divulgar isso, óbvio. Ele que fez a negociação da Arrascaeta para o Flamengo. Então, se ele fizer uma... Ele não está errado, está fazendo o trabalho dele. Eu acho errado jornalista tratar isso como se fosse notícia. Isso não é notícia. No máximo, um bastidor. É uma postagem na rede social, né? É uma notinha. A gente faz um pequeno... Olha, tem uma lista lá, parece que o nome do homem está lá. Vamos ver o que acontece. Ok. Se chegar para o Pedro... A versão que circula mais confiável chegou uma proposta pro Pedro. Pro Flamengo chegou, não? Então não tem nada, gente. O empresário dele falou comigo. Ele falou que ele recebeu a proposta, levou pro Flamengo, o Flamengo não aceitou. Cerca de 25 milhões de euros. Foi o que ele me falou. Maurício Nassif, empresário do Pedro. Do clube para o Flamengo. Do clube papel não tem. Não chegou. Chegou via empresário. O clube fez uma proposta ao Flamengo, eu pago tanto. Não chegou. Aí fica essa coisa, não. Foi pelo empresário, aí o empresário do jogador vai levar pro Flamengo. Então você não tem nada concreto. Você tem aí o quê? Quem traz essa proposta? É o clube ou é o intermediário que tenta fazer um negócio? Então, essa é uma coisa muito embrionária, entendeu? Eu acho que tem que ser tratada como tal. Não que eu não deva ser citado. Cite. Mas a maneira que isso é tratado como se fosse um negócio prestes a sair. Não é. Não é, por enquanto. Do Arrascaeta, não sei. Pode o Arrascaeta entrar numa lista amanhã? Pode, claro. Ele é um bom jogador, ótimo jogador. Ele pode ser contratado pela Al-Nassr, lá por quem, né, pode vir buscar. Agora, nesse momento, a raiz, né, a origem desse rumor todo é uma declaração de um empresário numa entrevista no podcast. E tudo bem, ele pode ser bem informado, isso pode vir a acontecer, mas não tem proposta, não tem nada, gente. E outra coisa, a multa dele é de 50 milhões de euros. E o Flamengo, na condições que está, ele pode falar, tá bom, paga a multa aí, ô Saudita. Paga a multa que eu vendo. Paga na multa nem que negociar. Acerta com o jogador, paga a multa e ele vai embora. Assim que o Jorge Jesus foi embora, não foi? Foi. Ele chegou, pagou a multa de 1 milhão de euros, que era a multa que tinha rescisória, e ele foi trabalhar de novo no Benfica. Você não pode fazer nada. É só pagar a multa. E o Flamengo tem condições, como o Palmeiras tem condições, num assédio desse, fala assim, não vendo, paga a multa aí. A do Pedro, a informação que o Maurício Nassif, que é o empresário do Pedro, eu falei com ele, depois daquele dia que teve essa falação toda, ele falou, Thiago, teve Al Hilal, eu conversei com o Al Hilal, eu conversei com o Al Hilal, eu falei, eu vou falar seu nome, ele pode falar. Falei, então tá bom, porque aí ficar dizendo, de acordo com fonte, qualquer um pode falar. Sim. Aí ele falou, não, sim, pode falar. Era uma proposta de 25 milhões de euros, o salário do Pedro seria 5 vezes maior, o Flamengo negou. Só que o Flamengo se abriu à proposta, coisa que não acontecia antes. Tá aí, galera. Esse foi o Mauro César trazendo notícias. Ele dá uma alfinetada ali na imprensa. Muitos jornalistas tentando descobrir de qualquer forma se houve ou não proposta. O Flamengo já disse que não chegou nada. O Mauro César foi nas fontes que ele deve ter, falou que não chegou nada para o Flamengo, que o empresário que teria falado para o pilhado, no caso, que a proposta que o Al Hilal estava aberto a oferecer ao Flamengo é de 25 milhões de euros pelo Pedro, que foi prontamente negada pelo clube, não chegou nem em papel oficial, não tem nada pelo Pedro, nada pelo Arrascaeta. A gente sabe que tem muitos rumores, o mundo árabe está muito forte nessa janela de transferências, está contratando muitos jogadores, mas, por exemplo, o Al-Nassr, que está interessado no Arrascaeta, eles sofreram um transfer ban, que foi a FIFA proibindo o Al-Nassr de contratar jogadores. Devido a uma dívida que eles têm com o clube inglês, o Al-Nassr não está podendo inscrever mais jogadores. Então, esse rumor do Arrascaeta cai por terra. A multa rescisória do Arrascaeta é em cerca de 50 milhões de euros, e a multa do Pedro, que foi aumentada, agora o Pedro renovou
recentemente, a multa do Pedro é de 100 milhões de euros. Então, tendo a multa e pagando a multa, eu acho que não tem nenhum problema o jogador sair. O Pedro já entregou tecnicamente e também entregaria financeiramente. O Arrascaeta nem se fala, bicampeão da Libertadores, o Pedro campeão da Libertadores. São jogadores que entregaram para o Flamengo no aspecto técnico. Então, se vier o valor da multa, o Flamengo não tem o que fazer. Foi o que o Mauro César falou, citou até o exemplo do Jorge Jesus, que o Benfica chegou para pagar a multa do técnico, que era de 1,5 milhão de euros, pagou a multa e o Jesus foi treinar o Benfica. Então, se o clube árabe lá, que tem muita grana, o salário do Pedro, por exemplo, iria quintuplicar de valor, caso ele fosse, né, apresentado uma proposta oficial pelo Al Hilal. Então, que vem e pague a multa. Paga a multa, que aí o clube fica de mãos atadas e o jogador segue para o mundo árabe. Segue lá para ganhar, para fazer aquele pé de meia, que a gente sabe que todo jogador busca essa situação. Então, se o clube árabe tiver mesmo interesse concreto e forte tanto o Arrascaeta quanto o Pedro, paga a multa. Mas no caso do Al Nassr, eles sofreram esse transfer ban e não podem contratar no momento. Tem que acertar primeiro a dívida que eles têm com o clube inglês, com o Leicester, e para poder pleitear a FIFA o retorno para as contratações normais. Lembrando que o Al Nassr é o clube do Cristiano Ronaldo e o clube agora do Luiz Castro, que saiu do Botafogo e foi treinar o clube árabe para essa temporada. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.